Bem-vindo ao Show do Mal e do Murad, um papo de carro embalado para a viagem. O Show do Mal e do Murad gostaria de convidá-los para um evento especial. Há 18 anos, a família Murad organiza uma carreata de carros antigos e especiais pelo bairro de Moema. Já é uma tradição da cidade e do bairro e as pessoas se preparam sempre para doar roupas e alimentos não perecíveis para distribuição a entidades assistenciais. Se você gostaria de participar, não é necessário inscrição. É só aparecer com seu carro na concentração no domingo, dia 26 de maio, ao lado da paróquia Nossa Senhora da Esperança, cruzamento da Alameda Jauaperi e Avenida dos Eucaliptos, bem cedo. A saída da carreata é às 10 horas da manhã. Dali, partem dois grandes grupos, cada um deles percorrendo um setor do bairro que é dividido pela Avenida Ibirapuera. Um grupo percorrendo as ruas com nomes de pássaros e outro as ruas com nomes indígenas. Venha conhecer seus podcasters preferidos e ainda participar de um evento bem bacana para uma causa humanitária. Não perca! Carreata da Solidariedade de Moema. Há 18 anos, levando calor humano a quem precisa. Bom, pessoal, primeira vez que o Show do Mal e do Murad sai do carro. A gente tá meio perdido, é a primeira vez. A gente não sabe o que você está fazendo. A gente veio visitar um grande amigo nosso aqui, o Marcelo Loss. Eu acho que você está segurando a câmera torta, mas tudo bem. É a Não Breezy tá aparecendo, Cam. não tá aparecendo Você lembra nada. da Breezy Cam, do 1406, que era a câmerazinha pequenininha? É a Breezy Cam. Não tá aparecendo nada aqui, Muradinho, tá Como não certo? tá aparecendo nada? Ah, eu acho que tá. Deve estar. Ah, sim. Tá, ela apaga. Ela apaga. Mas ela continua. Ah, tá bom. Qualquer coisa, mas tá bom. Aí você vê o que você tá fazendo. É. A gente não sabe o que a gente está fazendo, a gente está completamente perdido. Eu preciso até ver como é que tá aqui. Para de se arrumar, você não vai ficar Não vai bonito. ficar bonito, mas também. A gente veio visitar aqui nosso amigo Marcelo Loss, que ele tem um acervo de coisas aqui antigas muito legais. A gente vai começar a explicar um pouco. Então vamos lá. Vamos lá. Vamos lá. Como a gente vai começar? Bom, a gente tem uns painéis Quer aqui. contar a história? Exatamente. Conta a Tem uns história. painéis aqui que explicam basicamente a história do Márcio Biancastelli. Márcio Quem foi Biancastelli. Márcio Biancastelli? Além do seu sogro. Além do meu sogro. O Márcio Biancastelli foi um designer brasileiro, né, que começou eu vou contar toda a carreira dele, e que foi responsável por grandes ícones aí, eu acho que dos automóveis do Brasil, desde do SP2, a Ele é Volkswagen basicamente o artista do SP2 e da Brasília. e do Gol G1, né? Não, tem um Gol monte de também? coisa aí. O Tem um Gol monte todo de coisa mundo aí, quer- mas... O Gol todo mundo quer pôr a mão também, né? É. Mas quem estava lá em 76 na Alemanha, em Wolfsburg desde 76, 77, Era ele. Puta que legal. Então a gente vai passar um pouco por essa história que eu acho. Esses painéis foram apresentados no encontro nacional do SP2 e foi uma oportunidade da gente contar a história dele, né? Uhum. Então até disponibilizar depois para alguns eventos específicos legal para isso. que porque vocês vão ver o acervo original. Tem os Desenho desenhos original, originais. tem muitos desenhos originais, mas não tem como carregar isso para eventos de. Você tem desenhos originais das frentes da Brasília aqui, que não tem como carregar isso para eventos específicos. Ah, meu Deus do céu. Então, a gente vai poder passar. Você vai continuar reclamando que você não vai vir mais onde eu chamo você, ou mal? Não? Então tá bom. desenhos. Você vai ver legal. frentes, variadas frentes Eles de variavam a Brasília. frente, né? E para variar uma frente de um carro naquela época não era no Photoshop não. Tá? Tinha que fazer na mão um desenho do zero. Tá? Então você vai Na ver verdade ele botava um papel... Uma máscara, botava um papel Uma vegetal em máscara. cima e fazia a frente, depois você podia E uma botar... coisa que ele sempre apresentou desde o início era o para-choque envolvente. Então, apesar da primeira geração da Brasília já vir com para-choque de metal, mas eles sempre trabalharam com o intuito de ter... Que era o que era ter o moderno na para-choque época, envolvente, né? que era o que era moderno na época. Era o que tinha de Né? diferente, né? Então, Muito legal. aqui Isso aqui era com motor dianteiro... Esse aqui, talvez, como motor já é o desenho de 78. É. E esse aqui, quando fizeram o Hot Wheels da Brasília, a gente achou uns desenhos aqui, depois eu mostro pra vocês. Brasília TS. Tem de tudo Legal, aqui. cara. legal. Olha que treco legal. Temos... Mas peraí, quando a Hot Wheels fez, eles Não, aí a entraram em gente contato, achou... ou Não. A gente achou alguns Poxa, até- desenhos aqui, não vou sei ver se eu mas acho. eu acho até aqui. emocionante. Cara, isso é na legal mão um negócio demais, desse legal. aqui, né, cara? A gente que Aqui. trabalha na Olha indústria isso. sabe como que é a coisa. Meu Deus, olha que treco legal, cara. Eu vou te falar uma coisa, eu Foi sempre pensar achei que o brasileiro- cara tava... Não. Então, esses são... Vai...
E sabe que meu avô teve uma equipe de corrida que Ah, corria é? de Brasília, né? Então eu vou E correr. ele foi campeão brasileiro em 74 com uma Brasília. Olha os painéis. Muita Brasília junto aqui. Muita Brasília junto, Muita ganhou a Brasília prova junto. de Engraçado. inauguração do Autódromo Muita de Brasília Brasília. junto. Vamos organizar a sequência aqui. Esse aqui é um dos desenhos mais antigos, onde ela é mais arredondada ainda, em 1970. Outros que você já viu de para-choque são de 75, 78. Cara, a ideia da 75. janela é muito legal. Alguém devia fazer isso no carro. todo... cara. Eu acho que tem, Do cara. quebra-ventinho. Eu não tô me lembrando A da Variant onde. tem. Acho que a Variant tem. Pegar um quebra-vento de Variant e adaptar na Brasília. E Todo o desenho da... engraçado que naquela época, né, cara, eu lembro quando eu era moleque, eu e meus primos, a gente desenhava carro em perspectiva e era sempre quadradinho, né, porque a gente conseguia fazer os painéis Sim. desse jeito, quadradinho. Era... meu, alguns desenhos que a gente vai ver roda aqui que são legal. desenhos ilustrativos. Não se desenhava, o carro só se desenhava em 3 quartos, lateral e frente. Pronto. Não tinha um desenho mais explodido. Aham. E a Brasília, já que a gente falou do grande sucesso da Brasília, todo pedido começa aqui, né? Eles tinham o Fusca e em cima o, que do ele, Fusca, o que ele recebeu de proposta eu quero um carro quadrado com área envidraçada muito grande. Olha isso aqui em cima do Carmanguia, cara. Então que a legal. plataforma dele é do Carmanguia Sim. da Brasília, porque ela é mais larga, que era a plataforma mais larga que Aham. tinha disponível, e aí ela nasce com uma área mais Sim, Carmanguia. envidraçada. Né? Então, essa é a perspectiva de criação dela, da Brasília. Isso aqui é um desenho de conceito, né? Aí são desenhos de conceito. Cara, esse é legal demais. Esse aqui eu já Mas tinha visto em Esse algum parece o lugar. formigão. Mas a gente chegou Parece aí... o formigão, não parece formigão, formigão? parece. Olha lá o formigão, pessoal. Depois vocês pesquisam o formigão. Vamos dar um pouquinho de sequência. Como que o Márcio chegou lá, né? Nasceu em 1936 em Belo Horizonte, numa família que as pessoas tinham bastante veias artísticas. Eram descendentes de italiano. E você sempre gostou muito de desenho, muito de criação. Então tem um desenho de criança dele aqui, ó, de 1946. Que legal isso, Ele cara. já Vocês foram atrás desenhava, disso. ele já Que desenhava cidades futuristas, carrinhos e tudo. E uma vez a professora chamou os pais dele na escola para chamar a atenção que ele não parava de desenhar carro no caderno, o que queria ser da vida. Entendeu? Então, ele queria ser da vida. E aqui são desenhos artísticos que ele fez até o fim da vida dele, sempre criando, sempre com bastante arte no ateliê dele. Que legal. Como que isso começa? No concurso de Lúcio Meira de 62, nos inícios do Salão do Automóvel, foi feito um concurso de design. E o Márcio, ele lá de Belo Horizonte, ele ficou sabendo, e meio que clandestinamente dos pais, porque nessa época ele já tinha terminado o que seria o 2º grau, né? E os pais cobrando que carreira que ele ia ter na vida. Ele trabalhava como desenhista em um escritório de arquitetura. E existia uma cobrança sobre a profissão dele. E aí ele meio que escondido, ele fez esse desenho do concurso do Lúcio Meira, que chama Itapuã, esse carro vermelho. Esse carro aqui? Ele fez em 2 vistas e foi feito um modelo que está lá na Que foto ano de que é jornal isso, da cara? época, 1962. Puta, que legal. Ele fez um modelo que foi construído, o pai dele tinha uma fábrica de móveis, então o cara que entalhava a madeira fizeram escondido esse carrinho. E eles juntaram dinheiro, uma ação entre amigos, e mandaram o carro mandaram uma caixa com os desenhos e o carro para São Paulo para esse tal desse concurso, que eles nem muito bem sabiam o que era. Quando desconfia, ainda foi através do motorista de ônibus da Cometa. Então a expectativa era, então, esse cara vai abrir essa caixa, vai ver esse carrinho, vai dar pro filho dele e não vai dar nada. E ele foi então inscrito no concurso de 62, que, assim, alguns dos avaliadores deles eram Pininfarina e Luiz de Segre. Puta, que legal, hein, cara? Então, assim, O Segre da guia. Ali, ó. Ali embaixo. Ah, não tinha reparado, cara. Olha lá. então eles foram os avaliadores de 62, gostaram muito do desenho dele, gostaram muito das propostas dele, essas são as propostas finalistas, o carro dele é esse. Puta, que legal. E aí só que no final do concurso ele fica em 2º lugar. Quem que ganha? Fica em 2º lugar, ganha um uruguaio, tem um nome aí correto, eu não sei. E só Sim, que entrou pra esse história como arquiteto uruguaio. só que esse uruguaio, pelas normas que tinham no concurso, tinha que ser brasileiro e não podia ser profissional, tinha que ser estudante,
não profissional da área. Então ele já trabalhava na área de desenho e não era brasileiro, então ele não poderia viajar. Só que aí vem aquelas coisas da época, imagina, sem telefone já era muito difícil, né? Então alguém pegou essa passagem que era de navio e essa passagem sumiu. E ele não foi para a Itália e ficou durante mais uns 6 meses no Brasil. Através de contatos da irmã dele, através da Itália, entraram em contato na Carmanguia, que o irmão do Segre era da Carmanguia do Brasil, e eles foram conversar na Carmanguia do Brasil com o diretor lá, o Segre. E aí ele falou, não, meu irmão gostou bastante dele, sim, vamos dar um jeito de mandar ele para a Itália. Então arruma-se mais uma passagem de navio, 6 meses depois, e no início de 63 ele vai para a Itália para guia, para estudar na guia. Tem foto disso? Aí ele vai estudar na guia. Quando ele vai estudar na guia, só que aí acontece aquelas coisas que hoje é impensável, né? A gente tem que pesquisar direitinho, mas o Segre morre rápido, morre cedo. E eu acho que ele morre entre o período da competição e o período dele chegar lá. Então quando ele chega lá com a bolsa dele, tipo assim, mandaram vir do Brasil porque eu ganhei um concurso e ninguém sabia de nada. Então ele, mas mesmo assim, Nossa Senhora. e aí mesmo assim começa do zero o período dele na guia, quando ele entra como estudante, aprendiz na guia, estudante de design, né? Uma profissão muito legal, que na época estava começando ainda. Sim. Então ele vai ser estudante de lá e ele fica na guia de 63. Então você perguntou se tem os desenhos. Esses são os estúdios, toda a chegada na Itália foi uma surpresa. O Luigi Segre havia falecido repentinamente. Poucos sabiam do que o brasileiro foi fazer lá, né? Ele ficou na Itália num período muito intenso. Então, aqui tem todas as criações, isso aqui é na estúdio da guia. 62, 63, né, cara? 63, 64, 65, 66, por aí. Cara, isso aqui Então, isso aqui é proposta para Borgward, proposta para Ferrari. Isso aqui é Lamborghini, não é? É. Olha o sketch para o Lamborghini 63, é o 400 GT. É o primeiro, o 350 GT V, que chamava na época. Não, aí que você, legal, aí depois, cara. né, você tomando um bom vinho, que ele sempre gostava de um bom vinho, uma boa música clássica, e tomando um bom vinho com ele, ele começou, não, porque a gente estava na reunião e aí chegou um Ferrúcio. Você fala, quem que é Ferrúcio? Qual Ferrúcio? Era Puta que pariu. ele vinha avaliar as propostas, entendeu? Puta que E esse legal, desenho aqui que eu gosto bastante, a gente vai ver se a gente acha o original dele, é uma proposta para restabelecer a Borgward. A Puta que legal, da Isabela. Borgward foi muito forte na Alemanha antes da guerra, não é isso? Não, é no período logo após a guerra. Até depois, 1958, por aí. Isso em 60 e pouco, ele tem uma ela decadência. tá quase já... E aí eles fazem várias propostas, são lindos os carros para poder, através da guia, para poder levantar. E aí ela quase tem um ressurgimento, mas ela volta. Ela volta. Tá? E hoje hoje eles estão tentando reviver ela através da China, né? A brand. Fazendo SUV. E tem esse mesmo losango. Eu não sei como é que eles vão fazer com a Renault, né? Aquele lá é um Jaguar, ó. Essa aqui é a proposta de um Jaguar. Né? O de baixo? Tudo para Jaguar. Puta que legal, cara. Nossa, então o que a gente fez? A gente tirou fotos em alta resolução do arquivo e fez dessa maneira mais fácil de transportar. Bom, então ele fica na Itália até 60 e pouco, 66 por aí, para 67. E aí começa uma crise econômica forte na Itália, há vários anos, praticamente 4 anos sem voltar para o Brasil. E aí ele resolve voltar para o Brasil. E aí onde ele vem parar, onde que tem o primeiro grande estúdio de design no Brasil era a Willis. Ele trabalhou na Willis, a gente tá falando. A gente falou muito da Willis esses dias, por causa da fábrica. Que a fábrica fechou, né? A fábrica fechou. Que a Willis não é só uma fábrica, é o berço do desenho nacional. Essa foto aqui é esse estúdio aqui é da Willis. Olha isso aqui, ó, com propostas de meio carro, Então você trabalhou na Ford, né? Sim. Lá? Sim. No mesmo prédio que o seu sogro trabalhou. Que legal, cara. Então ele vem pra Willis, aqui ó, 65, por aí ele já chega, no final de 65 ele chega na Willis. Tá? E aí na Willis ele também entra meio, né, ninguém conhece, já tem alguns desenhistas. Ele trabalha acho que é Willis Itamaraty, que era o que fizeram para a presidência, ele trabalha em parte de interior, tudo, de uma forma mais começando, ninguém sabia de onde ele estava vindo, a bagagem.
E aí começa a trabalhar alguns projetos. O projeto do Corcel tem ali na Willys ainda, né, o primeiro Corcel. Que Sim, foi sim, o projeto ele. E aí naquele movimento onde a Ford compra a Willys, é um momento que a Volkswagen está querendo montar também um estúdio de desenvolvimento. Então E aí ele ele vai vai que pra meio Volks. que como clandestinamente para a Volks, porque na Volks os alemães não podiam saber que tinha um estúdio de design no Brasil. Não era uma Sim. coisa muito aberta, então eles vão escondidos, se eu não me engano ainda no Ipiranga, e aí eles vão para lá criar o primeiro estúdio de design. Que aí Então, começa a fazer as propostas. Aí eles né? começam a fazer as propostas. A gente pode encontrar propostas ainda ali desde a gente vai ter que fuçar todo o arquivo, mas a gente tem Carmanguia com farol de Mercedes, aquele Vertical. vertical. Puta, que legal. Algumas oportunidades, algumas modificações, até chegar ao primeiro grande desafio, que foi o Volkswagen SP2. Então, Foi o primeiro que primeiro chegou em grande produção. desafio deles foi criar o Volkswagen SP2, né, que também tá atrelado ao Puma, né? A Puma meio que foi lá e cutucou a Volkswagen. A Volkswagen falou, eu tenho que pegar um pedaço desse mercado, né? Eu tenho que fazer isso também. E também não só para o mercado, mas por Sim. né? Como assim alguém vai ficar fazendo Prestígio. isso? Exatamente. Prestígio. Então, nessa época ele já tinha junto com o Vontade de José fazer alguma Vicente, coisa. Exato. né? Não era nem dinheiro isso aí, cara. Exato. Isso era uma vontade. Por isso que eu vejo essas coisas eu fico meio. Porque era uma época que a indústria nacional ainda tinha um futuro, né, cara? Tinha um negócio de andar pra frente, de todo A mundo. gente queria chegar em algum lugar. A gente queria chegar em algum lugar. Exato. Isso que me deixa. Não só eu fazer fico- dinheiro. Eu fico triste de ver o estado que está a indústria hoje, porque eu lembro eu lembro e leio, e conheço um pouco da história desse negócio, que é incrível, né, cara? E a gente hoje em dia você vê como é que tá, né? Sim. E pior não é do jeito que a gente está, pior que parece que não há interesse em mover a indústria para frente. Né? Então, como é que, sem indústria automobilística não tem país rico no mundo, mano. Não existe país rico no mundo sem indústria automobilística. Não existe. Não existe. Não existe. Onde? Qual? Suíça. Suíça, tudo bem. É exceção que comprova a regra. É exceção que comprova a regra. É banco, pô. É um país desse tamanhozinho aqui que faz banco. Tá bom. Falando de verdade, país de verdade, não Exato. aquele, né, Tá bom. aquele enclave de banqueiros no meio dos Nação. É. Vamos dizer assim, uma nação. Tá bom. Não tem- Tá bom, vamos lá, continua lá. Desculpa. Continuando, não. Aí o SP2 então é o primeiro desenho clássico, tem histórias engraçadas que ele contava bastante. Diz que no primeiro modelo, a gente não consegue ainda dizer que era um modelo, se já era um para um. O diretor aprovou, eles achavam que tinha um bico muito grande. Era um modelo provavelmente, que teria, se ele tivesse ficado assim, ele teria mais 140 milímetros de pós-roda aqui. 14 centímetros pra frente ainda? Pra frente ainda de bico. Que né? já é grande Já é o carro. grande. Já é enorme. Então na noite anterior ele falou, não, espera, que tem uma hora que ele fala, vamos cortar esse narigão. Então assim que eles deixam, assim que a diretoria deixa no final do dia o protótipo pronto para avaliação no outro dia de manhã, eles vão lá, cortam o bico inteiro, fazem tudo, trabalham a noite inteira, no outro dia deixa debaixo da lona, na hora que vem a diretoria, levanta, tá menor. Mas aí aquele seu chefe, Deve ter pensado, filhas de umas putas. o chefe Deve ter superior, pensado, mas gostaram, é assim mesmo que eu queria. Aí a diretoria aprovou e assim ficou. Então, Puta, que legal, cara. até o último momento, o carro ainda tinha 140 milímetros a mais de bico. Né? Então, e é um carro assim que é muito bonito. Então eles fazem esse primeiro carro, chegou sim a ser feito o desenho de SP3, todo mundo fala, chegou a se pensar assim em SP3. Isso aqui é protótipo, é desenho de maquete mesmo, e Olha que legal. ele confirma, sim, Isso ia ser seria legal, com hein? o motor 1.8 água. do início do Passat, sim, chegaram a fazer algumas propostas. Mas era um Isso carro é legal, de baixo porque volume de esse carro produção. com esse bico grande, o motorzinho lá na frente, acho que é Mas o bem- motor ia pra frente? é pra frente. Não Pra é? frente. Pra Ia frente. virar tração dianteira. Então, aí Passat. ele Passat. nunca me... Na verdade, ele era designer. Aí a minha parte mecânica fica comigo. Então, assim, ele não... Algumas coisas aqui de O que eu desenho ouvi- identifica talvez o Motor motor atrás. traseiro, exato. Mas existia também uma possibilidade, ele falava de alguma coisa do motor na frente. Porque a Eu tinha Dacom ouvido- fez um, não eu fez acho que eu vi com na- motor de Passat? Não, eu vi Fez. na quatro rodas de época, sketches que o cara fez lá com motor dianteiro.
Com motor dianteiro. Quase que eu pisei aqui. Motor dianteiro, entendeu? Entendi. Eles tinham feito muita gente. O que eu acho pra esse carro, com esse. Né, pra você ver que tudo tá em cima dos Não, traseiros. assim, Né? ele é um carro lindo. Você já andou de SP3, SP2? Não. Você já andou de SP2? É difícil. É difícil, é um carro difícil de dirigir. Ele é Que muito é leve à baixo. frente. Ele é muito, não é, ele é muito baixo, você senta muito atrás e muito baixo, o capô é muito longo. A sua visibilidade, você enxerga É o asfalto. motor traseiro. Não, porque o Seven você olha pro lado do capô, você vê o assoalho, onde o piso, onde a roda Você vê tá. até roda. Entendeu? É. Se você tá sentado no carro, se alguém cavar um buraco na frente do carro de 2 metros de diâmetro, você não vê. Você entra no buraco. Você não enxerga perto do Muito carro. assim, né? Você tá sentado lá atrás, olhando meio que pra cima, com o capô longo. E você tá muito atrás, o carro é pesado, o carro não reage como um SP2, um Puma. Entendeu? Volkswagen. Não, como um Puma. Entendeu? O Puma funciona porque o Puma não tem peso. A gente falou disso no outro podcast. como o Mal falou Mas esse que carro tem de peso. algumas Esse carro funciona bem alternativas da época, diferente. eles não pouparam trazer um motor que se chamava Type alguma coisa. O Type 4. Type 4. Type 4. 3 ou 4, né? Type 4 que é o Que faz com injeção. Não, é Type 3, que ele não tem a capela. Tá, que é E o aí- Panqueca, que é o Isso. motor da variante. Mas esse motor fez com que ele tivesse um desenho mais isso. baixo, então você olha, Sim. ele tem uma característica que não tem aquela traseira alta para É, trazer a capela. pra fazer a capelinha do Ele Exato. traz mais, né? Então é um carro sensacional. Que é o motor dele, também. né? O motor dele é o Panqueca. 1.7. Mas é o Panqueca, É. né? É o Panqueca. É, aí você vê o carro original, tinha um cinto para segurar as malas, tinha o Não tinha o ralador de queijo atrás, né? Isso. Tinha. Tinha o ralador de Esse queijo? Tinha, para esconder o escapamento. Mas o desenho do Não, os ralador... desenhos deles, esses Era são com escape uma à coisa. mostra. Isso aqui você não, o desenho é uma coisa, aí a produção Que eu final acho que é um negócio que é tão legal que assim... O duro é pegar um SP2 pra fazer isso, né? E hoje tá muito caro, mas... Imagina o SP2 sem o ralador de queijo atrás, com os escapes trabalhados saindo por baixo. Puta, fica legal pra caramba. Algumas coisas tem alguém seguindo Fica esse legal. caminho. É. Bom, depois o grande carro que marcou muito a carreira dele é a Brasília. Então a Brasília, só pra você ter uma noção, ela vendeu entre 70 e... Que ano que ela é? 7,3? 1 milhão, não foi? 1 milhão e 300 1 mil milhão e unidades. 300 mil reais. 73 até 82, mas a partir de 81 ela já tem um Ela declínio foi grande feita por causa aqui- do lançamento do Gol. Ela foi feita aqui enquanto estava fazendo golfe lá fora. Não, um pouco antes. Ela foi feita aqui ponto final. Entendeu? Ela é brasileira. Sem nenhuma influência de lá de fora. influência, cutucou os alemães de todo lado e vendeu 1 milhão e 300 mil unidades. Então, Entendi. assim, era... E acabaram com ela, né? Diz a lenda Acabaram que os com ela. alemães Então, acabaram com ela. A história Por causa que... disso, né? Entendi. Daí de novo. Porque eles né? continuam fazendo isso hoje, eles querem matar o gol, né? É. A Alemanha quer matar o gol. Aqui tá essa É, pra parte da eles, história. sim. Faz É um então a negócio. Brasília nasce nesse que a gente já comentou, eles, né, de fazer um carro mais envidraçado. Seria uma primeira perua familiar, assim. Então, É ela uma tem perua ou um mais- hatch, é um negócio que eu nunca entendi, Ninguém cara. sabe. Ninguém sabe. Eu nunca entendi se é uma perua ou um hatch. Eu Ela, acho ele meio... ela quase lançou seria quase o que hoje todo mundo Um mudou hatch, para um SUV, sei lá, era hatch, um... hatch. Você sabe o que ela parece? É um Ela hatch, parece é um o Fiat hatch. Stilo, quer dizer, o Fiat Stilo parece É, ela. não, é um Especialmente no quatro É um portas. hatch por quê? Porque ele tem um banco. É, mas ele não tem. Outro carro que também fica no meio termo ali é o Alfa 145. Outro carro que você também não sabe se ele queria ser perua ou se queria ser hatch. Mas tudo bem. Tudo bem, vamos lá. Mas Então- pode dizer que a Brasília iniciou isso. Então a partir de 73 ela lança um grande sucesso. Acho que tem uma influência grande de Mini. Tem. De Mini. Tem. Tem A área porque... engraçada no desenho. Tem porque Eu acho mais o Land era Crab. fã Era fã incondicional do Land Crab. do espaço do que ele conseguia tirar do Mini. Sempre elogiou. É, Brasília é Sempre muito elogiou. espaçosa, né? Se ele Quando você conhecia, olha... tá aí. Não, tudo Tá aí. é... Você já andou de Brasília? Pô, meu avô Nunca teve uma andei em Brasília. Brasília, Eu não contei essa história, por muitos anos eu andei de Brasília, quando eu era criança. E Muitos sentado anos. lá em cima da tampa. Ah, de tudo, assim, ainda tão... onde você imaginar, na verdade, até no teto, ele tinha um rack de madeira, a gente sentava lá pra ir dali ali, a gente sentava todo mundo no rack de madeira e... Então, nessa história da relação com a Alemanha, e já esse meu solo lançou em 73, já em 76 eles são chamados na Alemanha e são... Vai ter que explicar. Para meio que se explicar, o que é a história que vocês estão fazendo um carro que a gente chama de órfão, né? Um carro que só tem lá. Só tem lá. Não tem, né? Aí veio os alemães com aquela... Quem trabalhou na indústria não conhece. Falou, não, precisamos de fazer um carro global. Né? Precisamos de fazer um carro global que tem compartilhamento de peças. Então, eles já em 76
A Volkswagen já fazia propostas da Brasília com motor dianteiro, Inteiro. né? Legal, cara. Então isso são arquivos de desenho da Volkswagen Brasília com motor dianteiro, são fotos que o Márcio tem. É um adendo aí, né? Boa parte da história da Volkswagen que a gente tem em casa foi doado ao Márcio. Naquela época da Brasília Maera, quando morreu o Mamonas Assassino, todo mundo queria fazer, a gente não tinha ainda esse trato com a história, todo mundo queria fazer entrevista e Brasília meio que jogaram, toma isso aí, você atende as pessoas. Então a gente, legal, né? E a gente teve a capacidade de demais manter isso. isso, porque senão, Legal demais senão isso. poderia ter se Já- perdido Não quis fazer um livro dessa história, né? A gente tem alguns livros que eu vou mostrar para vocês depois. Já tem alguns Tem livros o Clá- muito do- bons, que é o do do Rabara, Cláudio do Cláudio Rabara. Rabara, que eu Foi falei feito desse com... livro. Vou mostrar, esse livro tá aí. É. Esse livro tá aí, tá separado. Eu tenho um em casa. Depois você leva emprestado. Já sei. Aqui é Já a sei. coleção de 3 Mal. livros. É. E o Cláudio fez com bastante entrevista com o Márcio. Puta, que legal. Visitou bastante o Márcio aqui, ele morava em São Paulo ainda. Uhum. Então, aí em 76 eles são chamados para ir para Volkswagen Audi, em Ingolstadt, onde eles começam o desenvolvimento do desenho. Então, foram feitos escala 1:4 do Gol. E aí é o nascimento do Gol. Então ali você vê o modelo, isso é um modelo em clay ali. Aqui é o modelo em clay do Gol. Quem ganhou, de quem é o design? De quem é o design? Parece que a parte de trás do modelo brasileiro foi escolhido, a parte da frente do modelo dos alemães foi escolhido, porque os brasileiros fizeram uma proposta, os alemães fizeram outra proposta. Tudo num estúdio em Ingolstadt, onde quem circulava por lá era o Giugiaro, que estava fazendo o Mach 1 na mesmo período de Golf. tempo, o Golf geração 1. Puta, Então que todos... legal, 76, ó. 76. Entendeu? Então todos... Não sei se a gente vai localizar aqui, mas tem desenhos de Giugiaro, Almácio, com carinho, entendeu? Então tem uma relação eles tinham uma relação de amizade nessa época e de respeito. Tem um outro episódio que a gente pode contar depois. E aí, então, são feitos os modelos do Gol em 76 e 77, e é meio que aprovado o carro, isso é um modelo em escala 1:1, só que aí manda esse carro para o Brasil e aí você vai fazer aquele feasibility, né? Que é fazer a viabilidade do carro até você chegar à produção. Então isso só vai chegar em produção em 80, né? 80. Mas então vai de 76 a 80 o processo de desenvolvimento do Gol. Então é o Gol geração 1. Aí o Márcio segue a carreira dele, tem todo o crescimento. Ó, o desenho que chama-se tape drawing, é desenhado na parede, escala 1:1, né, da primeira Paraty, Saveiro. Você vai identificar que nos primeiros carros, de primeira Paraty e Saveiro, você tinha lembra que tinha um dentezinho aqui no teto? Que era onde era emendado os tamanhos. Então aí vai o Gol, Paraty, Saveiro. Tudo pro Gol GT, olha que legal, cara. Estudos pro Gol GT. Olha essa faixa. Até chegar no capô. né? Até chegar ao Gol GTI, o famoso Gol GTI. Que legal. Nessa pesquisa que a gente fez, a gente ressaltou bastante esse carro aqui, que a gente chama o Volkswagen, o compacto que a Volkswagen não fez. Ele chamava de Gol BY. No início dos anos 80, eles fizeram um estudo, proposta, desenho, modelo. Esse era o carro que tinha o banco traseiro que corria e tudo, não era? E é um Uno, né? Até, se você pegar a lupa aqui e olhar, até as gradezinhas aqui, ó, de respiro é igual ao do Uno. E aí os alemães que avaliaram falaram, não dá para ter um carro desse, não tem cara de Volkswagen, é muito pequeno, ninguém vai querer. E aí nasce o primeiro grande concorrente da Volkswagen, era soberana no mercado, nasce o Uno, que é um grande responsável pelo crescimento da Fiat. E é o carro que a Volkswagen não fez. Então eles chegaram a fazer modelos disso e desistiram. Ele também contava bastante história. Eu só aqui sou o porta-voz das histórias que o Márcio me contava, não posso criar. É legal você trabalhando na indústria, nessa área também, você trabalhou, você não é designer, você é engenheiro, mas trabalhou um bocado de tempo com design. Mais de 15 anos aí. Conheço bastante coisa. Aí já entra a parte da Auto Latina, também ele participou, são desenhos que estão aqui, um desenho, lembra dessa? Ele que fez a Royale? Também participou, não posso dizer que foi ele que desenhou, mas aqui são propostas da Royale. Aqui, ó, Volkswagen do Brasil. Não sei, viu? Eu vi. Muito esse legal. era um livro que ele montava com algumas coisas, a gente tirou algumas fotos para escanear, tem que retornar, mas aqui entram diversos. Vários tem desenhos que ele fazia. Aqui estão os desenhos da infância dele. Ó, Puta, 59 que ele já legal, desenhava a cara. Né? Aqui, ó.
46 com a SWAT, plena guerra. Plena guerra. A casa dele em Araçoiaba, que ele desenhou completamente, ele é um arquiteto nato. Então toda a proporção, criação era muito interessante. E aqui tem alguns desenhos de, por exemplo, esse aqui é o Borgward. Aqui eu acho que tem, aqui tem esse Renault aqui, 64. Esse é da época da guia. E às vezes ele recriava alguns desenhos. Em 88. Que ano que saiu? E, Esse facelift, 92, né? ó, esse aqui é o BY, que chamavam de BY. Isso falava muito na época do BY. Ah, a Volkswagen vai lançar e tal, tá ficando nesse... Esse aqui é o Jaguar, que é aquele lá, só que outra vista. Aham. Essa aqui é aquele desenho original que tá lá. Tá. Puta, que Papel legal, cara. original ainda. Esse desenho aqui é o Pian Castelli GT, que a gente vai abordar ali, que vai falar uma história dele. Esse aqui é fantástico. E... Cara, o ATS é da guia? ATS... Era feito na Alemano. Quem desenhou? Não sei. E aí vai. Que era Farina, cara. Cada pasta dessa que você fuçar, você vai achar coisas alguma de muito valor. Isso aqui eram umas brincadeiras dele de um carro urbano, mas isso aqui deve ser de 60 e pouco. Então é muito... Isso, esse Citroën. Essa vista da Brasília eu adoro bastante. Esse é parte do desenho original dele, lá de 60 e pouco ainda. Um tipo de fotografia de desenho. Legal, hein? Aqui ó, as propostas de Máscaras para pôr na pro tele. TL. Aqui que você falou, ele fazia a frente, fixado Isso. e trocava na hora Trocava ali. na hora, Trocava na hora os desenhos. Fazia vários, né? Continuou desenhando sempre, Muito até bonito. ele conseguir levantar uma caneta, ele continuou desenhando. Esses são desenhos de... Ele lembrava assim essa aqui, meu irmão tinha uma moto Java, aí buscava um desenho, ia lá, nessa época ele já estava um pouco mais debilitado, mas ele tirava um desenho, ia lá e recriava, não, ela era vermelha com uma faixinha branca, ia lá e fazia igual. Várias coisas assim. Puta, que legal. Assim, até de ir no supermercado, aí o cara tinha um carro, vamos lá, um Bel Air. Aí ele achava, tirava foto, pintava e mandava pro cara. Puta, que legal. E aí tem bastante coisa. Então, vamos continuar um pouquinho da história dele. Então ele segue na Volkswagen até o final até praticamente o final da Auto Latina. Ele sai de lá em 1993 como aposentado. Faz mais alguns desenhos de produto para algumas empresas, mas depois se aposenta, né? Numa época, acho que ele foi muito numa época de transição onde que o computador entrou a partir do início da década de 90 e todos tentavam tornar ele uma pessoa mais obsoleto, né, o que eles estavam fazendo. Sim. Eu acho que, mas depois que eu conheci o Márcio, a gente ainda conversou bastante, e todos queriam beber dessa água e conversar com ele. O Pian GT foi uma oportunidade fantástica, né? Então, esse é o Palatnik que fez? O Dan Palatnik que modelou. Então a gente teve em 2014 o evento do SP2 na casa do Márcio, a gente conseguiu colocar lá, acho que foram 12 SP2 na grama. Né? Então foi um encontro fantástico. Você juntou a turma na casa dele? Porque 1 ou 2 anos antes, quando teve o primeiro encontro do SP2 oficial em Barra Bonita, que juntaram mais de 40 carros. Foi a primeira vez que juntou tanto carro assim. E aí ele em 2014 ele já estava meio doente, ele não pôde ir, e aí o clube foi até lá. Puta, que legal. Então, assim, foi fantástico. E aí o Alexandre Gromov, que é um especialista aí em Fusca, né? Conhece colega bastante. do Mal, não é? Ele escreve lá na coluna. Nosso grande amigo aí, se tornou um grande amigo da família. Ele começou a instigar, juntou personagens. O Dan Palatnik, que faz um desenho em 3D fantástico. E aí o Gromov começou a perguntar para o Márcio se o Márcio qual o carro que ele queria ver modelado. E eu acho que nas brincadeiras que a gente fazia, né, na época a gente tomava um vinho, conversando, Márcio, vamos comprar uma Brasília para restaurar, ou vamos comprar um SP2, e ele falava assim, às vezes ele ria, falou, olha, se eu for comprar um carro mesmo para ter, eu queria ter aquele meu carmanguia assim, bege, sabe?
Então assim, ele gostava dos carros que eles criou, mas o que marcava para ele era o carro mangueira. E aí quando a gente falou, Márcio, escolhe um carro para você fazer um modelo em 3D, que ele nem sabia muito bem, ele via o que era na televisão e tal, mas ele não sabia. E esse carro é um carro que desde que eu conheci, o Márcio, que eu vi esse primeiro desenho aqui, eu já imaginava o motor central traseiro e tal, mas eu não podia falar nada, né? Aí o Márcio foi, o Gromov perguntava, ele achando que ia ser um SP2 ou que ia ser uma Brasília. Aí ele vem com esse desenho aqui. Ele fala assim, olha, o carro que eu gostaria de ver modelado é esse carro aqui. Eu desenhei em 1964 na guia e eu gostaria de ver esse carro modelado. E pra mim foi, putz, que legal, era o carro que eu imaginava. Você precisa fazer essa carroceria e investir no teu chassi. Aí começou começou a tarefa de levantar vistas. E aí o Márcio já estava bastante debilitado. E aí eu fui poder, Márcio, vamos buscar as proporções. Então veio o Porsche 914, que até um carro seu que eu já vi. A gente tinha, não tem mais, vendendo. E eu lembrei daquele carro, então a gente achou um blueprint dele. Eu lembro que você chegou a me perguntar, acho que nessa época, alguma coisa, que vocês queriam ver o carro. Então a gente falou de ir e não fomos no final. Exatamente, aí a gente pegou um blueprint, começou a desenhar, pegou um blueprint da Alfa e começamos a desenhar, eu tinha que passar para eles a proporção. E o Márcio ia me narrando, ele falou assim, eu acho que o bico, eu lembro, ele assim, não, tem desenho, tem visto, mas não consegui encontrar, provavelmente não tem mais, 64. Eu só tinha esse desenho, então não tinha a vista superior nem a vista frontal, mas o Dan, quando pegou esse desenho, ele pegou e ele falou assim, cara, o desenho está todo em escala, distância para o chão, tamanho de roda, desenho de teto, está tudo em escalas. Isso aqui tá fácil. Só preciso de ter a vista superior e a vista traseira. Então aí, através de entrevistas com o Márcio, tem até um videozinho que tá na internet, que o Alexandre Gromov compilou toda essa história. A gente começou a passar informação e ele foi fazendo o modelo. Então é uma coisa assim, e ele como ele trabalha... Mangusta guia. Como ele trabalha fazendo recriações em 3D, ele tem uma habilidade muito grande de ver. Então, por exemplo, ele enxergou aqui e falou, esse carro não tem coluna. Então a gente começou a modelar ele com coluna. E aí o Márcio vinha fazer, nessa época, ele vinha fazer quimioterapia aqui em São Paulo. E aí cada vez que ele vinha era um desenho que eu imprimia pra gente trocar uma ideia. Parece que era uma expectativa, entendeu? Era um prêmio. E aí eu falei assim, Márcio, esse carro não tem coluna. Aí ele falou, mas não dá pra fazer o carro. Eu falei, Márcio, agora não é o carro que dá pra fazer, o que não dá. Nós vamos fazer o que o designer quer. Né? Aqui o engenheiro não vai falar, nós vamos fazer o que o designer quer. Aí ele falou, eu imaginava na época um carro que abrisse pra frente. Se você tipo for achar, você acha um Holden também. Um Holden laranja. Mas se ele tava em 63 na guia, 64 ele viu o testudo. Que é um Alfa. O Corvair testudo, é o carro que dá origem a Miura. Eu vi esse carro ao vivo no Museu de Turim. A Alfa, eu acho que a gente levantou um Alfa também na época. E o testudo não tem coluna. Não. O testudo não tem coluna. O vidro é curvo da coluna B até a coluna Tem lá B. na frente. E aí ele fez isso foi o Norseman. Chrysler Norseman. Nossa, isso eu não lembro. Ele que tá no fundo do mar, ele caiu, ele foi para um salão no... Sim. Sim. Tava no André Dória. Eu sabia que você ia lembrar da história. No André Dória, não tô pisando em nada. Ainda não. Deixa eu sair daqui que eu tô correndo o risco de pisar em vai algo. espalhar os desenhos pra lá. Então foi assim, foi fantástico de ver. Ele chegou a modelar volante de madeira, o interior todo, e é fantástico. Precisa fazer o carro. Parece que deu sucesso aí, o pessoal que colou na internet, o que circulou aí. É como se tivesse nascido um carro de 64. Sim. Agora. Você precisa achar alguém para fazer a carroceria. Então, E aí que se não estiver pronto a gente vai passear, gravar um show do Mauro Murad mesmo. Com certeza. E aqui é um board onde lembra toda a alegria que ele tinha em brincadeira, que ele fazia sempre brincadeira. Depois que ele faleceu, existe um grupo de e-mails da Volkswagen, dos antigos funcionários, saiu cada história que você imagina. Ele era sempre brincalhão. Então tem a história que ele... Imagina a saída da Volkswagen naquela década de 70, com milhares de pessoas, a troca de turno ali 2 horas da tarde. Eles tinham que ir buscar alguma coisa, o estúdio ficava mais separado, na Volkswagen fica separado até hoje, numa ala separada. E eles tinham que ir buscar alguma coisa lá embaixo, não sei o quê. E eles,
não sabe por acaso do destino, eles tinham uma Kombi com volante direito. Só que assim, o povo na época não fazia noção que existia um carro com volante lá direito. Então, e eles tinham ido buscar volantes e algumas coisas para fazer um outro protótipo. Ah, ele não teve dúvida, ele botou aquela multidão de gente saindo, troca de turno 2 horas da tarde. Ele numa ladeira põe o volante pra fora, sai da frente, que o carro tá sem volante, o outro deu uma baixadinha. Aí, cara, isso foi o caos, correria, você não pode fazer isso, cara. Hoje em dia seria. Não pode mais. Hoje em dia, demissão sumária. Mas Muito sem graça. Muito sem graça. é isso, então, assim, arquivos de desenho, vocês, assim, desenhos de. Ah, mostra uns desenhos velhos aí, só pra gente ver. A gente gosta de ver desenho velho. Vamos aproveitar para apoiar aqui. É isso. A história dele foi bem vivida no design aí. Bom, da Brasília a gente já deu Tem uma. bastante ferramenta aí também. Ah, isso aí já é outra. Aqui é a bancadinha. Que já é Uma outra. bancada legal aqui. Esse é outro episódio. A hora que o Porsche ficar pronto, a gente vem. Chamar o Muradinho no capô atrás e vou fazer um podcast ali. Isso vai ficar Aqui difícil. já é a parte do ateliê dele, que ele fazia como hobby. Ele escolhia e fazia desenhos. Aí são desenhos artísticos, tá vendo? Puta que legal, Desenhos cara. artísticos. Olha esse Ford bonito, cara. São desenhos artísticos que ele fazia isso aqui já até 2010. Ele fez bem isso até 2012. Ele fez bastante. Entendeu? Olha um carro guia aqui. Não é? Um guia. Ford 36. Tudo. A Brasília. Esse da Brasília aqui. A Brasília. E o SP. Então esses são desenhos de 2011. Assim. Aí ele misturava aquarela, misturava algumas técnicas. Deixa eu ver se tem mais. Isso aqui é quando ele foi se aposentar, o pessoal do design fez pra ele uma homenagem. Puta que legal, cara. Ele guardava toda essa história. O cartãozinho dele de visita. E isso aqui mais na parte de. O que mais que tem de legal assim? Esse aqui não dá pra ver? Ah, esse aqui tá. Os gols aqui. Vamos Põe pegar lá, ali. põe lá, põe lá, põe lá. Esse aí tá bastante a história do Gol e algumas recriações também que ele fez aqui, ó, até 2013. Só que ele pegou algumas vistas, ele ia cortando e fazendo. Aí, esse aqui é um desenho que ele sempre recriava e aí que ele fez 40 anos depois. Aí, tá lá bem. Ficou bravo que teve uma recriação, teve um concurso de. Esse desenho aqui é dos originais. Estúdio É datado GT. Que legal. 69. Que legal. Tá? Teve um concurso da Carmanguia, quando tentaram reerguer a Carmanguia aí, Sim, ele sim. falou, pô, se tivesse me convidado aqui, eu vou fazer uma proposta assim. Então, esses aqui são pouco dos originais, ou recriação em cima dos originais. Ele pegava a roda, tipo, se você pegar um carro que ele desenhou em 88, ele pega o original, pegava uma roda, colava e assim fazia. Essas são as técnicas dele. Esse é um modelo que a Volkswagen tem até hoje, é um modelo Scala. Foi apresentado também no encontro do Volkswagen SP2. E esse é um modelo, a Volkswagen também tem um modelo de SP lá. Esse aqui eu vi esse modelo já. Né? Tem um original. Aqui umas comparações de um possível conversível, um Targa. Teve um maluco que cortou, vocês já viram? Tem no encontro ele apareceu lá, um amarelo. E esse é o José Vicente, um grande companheiro Que é do o Márcio, Jota. Jota, um grande companheiro do Márcio, esteve do lado do Márcio até os últimos momentos da vida, é uma pessoa fantástica, é uma pessoa que tem uma grande história também. E a gente fala muito do Márcio como desenhista, mas o Jota sempre com o Márcio é uma pessoa fantástica. Aqui é o sketch do Gol 75, maquete, né? Maquete e recorte de histórias que ele guardava aqui, a criação do Voyage 77, Legal só demais vem ter a sair história muito disso. depois, Esse né? GT demais. Muito faixa legal. Gol Essa GT faixa, 82. cara, a gente tem que... Aqui não dá pra comprar um Gol GT mais pra fazer isso, porque custa muito caro, mas a faixa... Esse é o Leiden era um dos eram os diretores da Volkswagen, a Aquele apresentação. negócio nosso de fazer Gol GT. Ó,
Esse aqui também é os modelos bem primórdios do Gol, tá vendo? Todo em cor de clay. Aqui é uma comparação entre o modelo e o real. E aí sempre que possível ele mantinha os desenhos do original. Ah, esse Essa é o desenho do câmera vai Bob Art queimar que eu meu queria te dedo, mostrar. cara. Eu vou deixar você tirar do plástico para não ter o brilho. Cuidado. Isso é manual, cara. Papel Não velho. tem. Cara, 64. Que show, cara. Olha a sombra do vidro. Não, demais. Que coisa sensacional. Borg Ward. Bonito o carro. Muito. Eu não sei quanta bateria mais a gente tem nesse negócio aqui, tá? E de novo, né? O show do Moid Murad é trazido até você pela maior incompetência técnica possível. Maior qualidade de informação com maior incompetência técnica possível. Exato. Tá, então, Aqui tem também um acervo específico do Volkswagen SP2 de criação. é uma proposta pro TC ali em cima? Provavelmente. Olha que Proposta legal, pra cara. modelo TC. Ah, eles tiveram proposta pro Carmanguia sim. Que não foi. A Paqui fez proposta na época de renovação do Carmanguia e eles escolheram o TC que foi desenhado pela Alemanha, mas eles fizeram proposta pro Carmanguia sim. Puta, muito melhor do que o carro que saiu no final. Ó, esse é proposta pro TC de 67. Deixa eu ver se tem uma coisa perdida aqui no meio. Aqui, Olha só aqui que farol, como falo que eu já te falei que o farol, uma proposta de farol, Uhum. né? Proposta de modificação de frente. Foi um dos primeiros trabalhos dele em 68. Aqui, ó, proposta pro TC. Primeiras propostas dele de Puta, estudo que legal. Estudo É. de Giugiaro. em Turim. Também tem isso. É. Tem um outro. Relaxa, meu. É legal, já é legal pra caramba. E daqui a Eu pouco, se tenho- você tiver que entrar pra pegar alguma coisa, acho que eu não tenho mais bateria. Não, mas eu tenho, não tá aqui, eu tenho que identificar onde é que tá. Eu tenho um estúdio da Porsche que fez em cima do SP2. Que legal. Olha, foi cara. enviado um modelo verde do É, SP2. então, faz- meia meia. meia Geralmente meia, no é. design você faz isso, você põe um espelho no meio, É. aí você olha de 3/4 e vê de um lado e do outro. Esse aqui é de 67, ó, 1/4 do Carmanguia. Que seria a renovação Sim, do Carmanguia que virou o TC. E desenhos mais artísticos. Aqui acho que a gente vai achar o... esse é um desenho, mas acho que a gente vai achar a foto. Essa foto eu já passei para a revista a revista Alguma- e ela foi publicada. Ela foi publicada na... Isso não é Museu do Ipiranga? É. Deve ser foto de lançamento, De imprensa. de imprensa. Puta, que legal, cara. Aqui tem as histórias do SP2. Não está nesse sentido, não está nesse sentido. O SP2 e o possível SP3 já em 73. Tá? Ele fazia, e aí tem bastante histórias de recorte de revista de época. Tá? O Jota, ele, né, as apresentações. Esse projeto Batrac e alguns outros estão relacionados nos concursos nos concursos de premiação Legal, né? que o Márcio recebeu, que estão relacionados aqui, ó. Deixa eu ver como que eu... Pronto. Eu viro pra você. Não, já virei. Já virei a câmera. A BreezyCam. Cara, ela está muito quente, você não acredita. Aonde ele foi, as premiações que ele recebeu. Então, em 62, ele ficou em segundo lugar no concurso do Silmeira. Em 66, quando ele volta para o Brasil, ele faz um projeto de um táxi, que seria esse modelo bastante envidraçado, bastante... É van, eu É, gosto de van. Tá vendo? O motorista ficava aqui, Porta-malas entendeu? na frente. Porta-malas na frente, tudo. E feito em placas, assim, em componentes, independente do chassi. Na verdade, o desenho original de... Em 66? Não. Isso aqui ele recria. Ele Ah, recria tá. em 90. Tá. Em 90 ele recria o Brucutu de 66. Moderniza o Brucutu. Isso aqui é o desenho dele de 66, já ambientado em uso. É. Né? E uma coisa que a gente sempre fez a vida inteira é atualizar, repaginar o modelo. Então em 90 seria uma Lumina, uma coisa assim, né? Puta, Né? muito legal. Então, isso. Aí em 72 eles fizeram um projeto também no concurso no Silmeira, ainda existia. Já trabalhando na Volkswagen, eles fizeram um trailer, que era multimodal, podia usar para algumas coisas. E já uma homenagem póstuma que a gente foi lá receber em 2016, ele é um homenageado da revista Auto Auto Esporte em 2016.
né, no Hall da Fama. Legal. Então, esse é o painel do SP2 e esse desenho é do Jota. Tá vendo aí, ó, Jota? Esse desenho é do Jota, um desenho fantástico também. E essa é uma cópia, essa original eu não sei onde tá. Cara, show Já aí demais. tem desenhos até não querer mais. Eu acho que a gente vai ter que fazer um encerramento rápido aqui, porque eu sinto que a bateria... Não só meus dedos estão me queimando, que não é inacreditável essa Aqui, ó, coisa. quem gosta de gol, tem até alguma coisa no Ai, banco Você tava reclamado. falando dele, eu já estava falando disso vindo pra aqui, cá. agora dele. Ó, Estão falando criações da agora Auto dele. Latina, já na época da Auto Que Latina. legal isso, Os cara. bancos Recaro, aquele navalhado que a gente chama, aquele É. tecido vermelho. Santana Porque a gente vê uma Santana Quantum Sport chegando aqui. Então, esses já estavam aqui. E aqui tem um pouco já de projeto, de desenho de projeto. Ah, não, esse aqui ainda é na Volkswagen 85. Mas ele tem produtos também desenhados por ele que se tornaram produtos realmente. Aqui, ó, aqui. Relíquia aí. 82. Que legal, né? Que legal, cara. Desenho da Silveira, cara. Versão brasileira, Wardrobe Manchester. Dividir as coisas. Mas vamos organizar da seguinte forma. Funciona. Eu só preciso aprender o microfonezinho aqui, eu vou ficar assim. Eu vi. Estou feliz em vê-los. É porque eu tô com o microfone aqui, pessoal. Olha o meu microfone aqui. É muito bonito esse microfone. Muito né? microfone. Parabéns, Muito parabéns. obrigado, muito obrigado. Parabéns. Então tá bom. E aí, como é que a gente vai fazer? Como é que a gente vai fazer isso aqui? A gente não pensou, né? Eu não sei porque eu não sabia nem onde eu vinha. Foi um susto. É que ele tá com medo agora, entendeu? Tá, Ele tá com medo. tá com Depois medo que eu de fiz ele carregar móvel... Carregar móvel. Não, basicamente tá. carregar móvel. Eu falei assim, eu vou carregar móvel? Não, não vai carregar Então, móvel, não Então vai. tá beleza. Eu vou ficar olhando aqui. Então, como é que eu vou fazer? Faz uma introdução aí rápido, você que... Eu? É, Faz você. Por que eu? Porque você é Mas bom como é pra que eu vou filmar introduzir. assim? Ui, Eu sou bom pra introduzir. ela Ela disse sorrindo. sorrindo. Eu vou introduzir então. Eu vou Vai lá, introduzir. vai lá, introduz aí.